aqui o presencial. Eu falei, cara, não tem, tá complicado. Bora lá. Nossa. Começando. Começou. Não tá gravando, gente. Vamos lá, então, senhores. Ó, eu vou compartilhar aqui primeiro a minha guia, né? Ficar melhor. Então vamos nós. Pronto. Todos me vendo? Sim, né? Então, gente, eu já coloquei ainda há pouco, acabou a minha aula aqui das duas, eu já iniciei e já coloquei o material aqui. Então, hoje a gente começa a trabalhar com gerência de memória, tá? A gente finalmente saiu de tarefa e vai para a memória. E aí, antes de começar, quero avisar que eu realmente não consegui preparar as questões, tá? Me programei para fazer um monte de coisa e deu tudo errado e eu não fiz foi nada. Assim, fiz só uma coisa, que era o que eu não deveria fazer, e que era o projeto lá, que era para não. E acabou que eu me enrolei, eu não fiz, eu ainda vou montar questões para vocês, tá? Acho que até amanhã eu diria que eu faria, mas é melhor não prometer não que vai que der errado de novo, tá? Colocar as questões para poder a gente fechar, ter uns questionáriozinhos sobre gerência de tarefas como um todo. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida sobre o trabalho de tarefas, de escalonamento de tarefas? Então a gente Uma vai. coisa só. Pode falar. No meu trabalho que estou fazendo com Java, acabei, Uhum. acabei tendo, achei melhor, né, para implementar as classes em formas com arquivos separados. Uhum. Acabou tendo que gerar 5 arquivos. Tudo bem se Certo. passar? Assim? Porque Está falando cinco implementações. quatro implementações do algoritmo geral, né? Aham. A classe principal de escalonamento e tem a classe de processos. Não, tranquilo. Eu decidi Tem guardar todos desse forma. problema nenhum, não. Tranquilo. Tá? Beleza, é porque tava lá no. Funcionando, funcionando. Tava lá Tu nele tem. que não seria assim. Não, tu tem. Não, é que eu dei aquela ideia de fazer um cara único, né? Só que acabei vendo que não daria Não, muito certo. não, tranquilo, tem problema nenhum, não. Né? Só precisa rodar, testar e, assim, se a entrada tiver processos que são ambos, digamos assim, né? Ele tem que saber executar tudo junto, entendeu? Se for só I/O, ele executa só os de I/O. Se for só CPU, só CPU. Tá? Tendo isso, tá tranquilo. Não tem muito mistério, não. Tá bom? Então, gente, Só, vamos nós. Pode falar. mais uma coisa, eu teria que gerar algum arquivo e, por exemplo, eu gostaria de colocar um arquivo texto. Aham. Desculpa aí. Como saída? Eu poderia ser, mas eu achei mais interessante colocar um arquivo texto explicando. Seria tipo um Ah, documento Word um explicando readmezinho? como é que Ok. seria. Aham. Isso. Não, tranquilo. Pode deixar. Acho que aquele que eu mostrei para vocês, que era um código unificado com as várias opções, ele tinha um readmezinho lá, um readme TXT, para poder explicar como é que ele funcionava também. Tá tranquilo, pode fazer. Não tem problema nenhum, não. Beleza. Então Obrigado. vamos nós, senhores. Vamos então mudar de assunto. Finalmente vamos chegar aqui num assunto que é a gerência de memória. Então, a gente vai largar um pouquinho ali aquela ideia de, de tarefas e vamos agora chegar na gerência de memória. O assunto de memória, se vocês forem ver o livro do Mazieiro, são 3 capítulos, eu acho, 4, todos, tirando o primeiro, que é o que tem a gerência de memória, que é o mais longo, os outros todos são muito curtos, tá? Mas é um assunto meio chato, eu diria. Assim, não vou dizer que ele é chato, ele é trabalhoso. Então a gente vai tentar ir bem tranquilo. Esse material tem 42 slides, mas eu não pretendo falar tudo de uma vez, senão vocês vão ficar doidos. Eu vou tentar, a gente vai explicando os conceitos da melhor forma possível. Tá? E a primeira coisa é pensar um pouquinho sobre memória. Né? O que é a memória? Se a gente for fazer um paralelo com o processo, né? Então, processo com tarefa, né? Uma tarefa é um programa que está em execução.
E quando a gente fala que ele está em execução, ele tem seus dados, seus códigos, suas instruções carregados em memória e aí executados pelo processador. Então, a gerência de memória é mais ou menos isso, né? É tentar fornecer espaço, né, para que o programa, para que o processo, para que a tarefa possa ser colocado em execução, tá? Essa é a visão geral da gerência de memória. Se a gente fosse pensar em objetivos, a gente poderia dizer que a gerência de memória ela tem dois objetivos. O mais simples é permitir que processos, tarefas diferentes consigam compartilhar a área que eu tiver disponível de memória, né, da melhor forma possível, né? Então, eu gostaria de, se eu tenho uma área que cabe, por exemplo, tá bem, exemplo bem esdrúxulo, por sinal, que cabe 100 processos, eu gostaria que os 100 pudessem funcionar adequadamente, acessar a memória, ser executados e voltar. Se eu tenho uma área que cabe 100 e eu tenho 200 querendo trabalhar, eu tenho que ter uma forma de compartilhar essa memória para que os 100 fiquem lá, executem, saiam, eu coloque mais 100, ele executa, saiam e eu fique nessa troca. O objetivo mais ambicioso, né, o esperado, era que a gente tivesse memória disponível para tudo. Então, eu tivesse uma memória infinita. Ah, eu quero colocar em execução 1000 processos. Eu tenho espaço, né, eu tenho memória para colocar 1000 processos em execução. Então, como se a memória começasse ali do endereço zero e ela fosse ao infinito. Tá? Então, o objetivo correto é isso, né? É você tentar atender de forma coerente aos processos, tarefas, com a memória que você tem. Né? O ambicioso é só a intenção. O ambicioso é tentar fazer isso usando o que você realmente tem de memória física oficial. Tá? Para falar de memória, a gente precisa entender que tem tipos de memórias diferentes. A gente já discutiu alguns exemplos aqui. Tem memória RAM, tem registradores, tem cache, tem disco, né? Então tem diferentes tipos de memórias, vamos dizer assim, que são empregadas em um sistema de computação e cada uma delas tem a sua particularidade, a sua característica. Uma é rápida, a outra é lenta, né? Uma armazena muita informação, outra armazena pouca informação. A que armazena muita informação, geralmente ela é mais barata do que aquela que armazena pouca informação, e assim vai, né? Porque de fato esses tipos de memórias eles são construídos empregando diferentes tipos de hardware, de componentes, né? Vai ter disco que é sólido, o famoso SSD, tem disco que é eletromecânico, né? Tem uma superfície magnética lá, um cabeçote onde armazena informação. Tem registradores que são elementos físicos ali pequenininhos e assim vai. O ponto é que esses tipos de memória permitem uma gestão hierárquica da memória que se pode empregar num sistema de computação, que é justamente o que a gente vê nessa figura aqui. Né? A gente tem uma espécie de pirâmide que representa bem a hierarquia de memória. Na base da pirâmide ficam os dispositivos ou tipos de memória maiores, de maior capacidade. Então, fita magnética, disco óptico, disco rígido. Aí nós temos, em cima disso, né, memórias do tipo flash, aí depois memórias do tipo RAM, caches, registradores. E o legal é que você vai vendo que quanto maior quanto na base ali, maior a capacidade de armazenamento. Então você consegue armazenar petabytes, aí depois terabytes, aí gigabytes, megabytes ou gigabytes no caso, cache, né, de kbytes a megabytes e registradores que têm só kbytes de fato, né? Ó, como tem a setinha aqui do lado esquerdo, ó, a pirâmide, quanto mais perto do topo, menor é a capacidade de armazenamento, né? Eu armazeno K. Quanto mais para o final, para a base, eu armazeno
petabytes, né? Tem uma divisão aqui no meio entre memória volátil e não volátil, né? A volátil é aquela que, desligado o computador, o sistema de computação, ela apaga, ela perde tudo. E a não volátil é aquela que fica armazenado até que você mande apagar ou aconteça algum tipo de problema. E do lado direito aqui tem consumo de energia, custo e velocidade, né? Então, quanto mais perto, ou mais você vai subindo a pirâmide, vai escalando a pirâmide, mais veloz é a memória, mais cara ela é e mais ela consome de energia, né? Não tem muito o que fazer. Desculpa, né? Professor, A argumentação é essa. Diga, Altalício. por que que o custo aumenta se a gente está diminuindo a capacidade? Tem menos coisas para colocar ali. É porque aí ó, a gente sai, por exemplo, de uma fita magnética, né? Para quem conhece ou já passou a mão numa fita, a fita magnética é uma fitinha mesmo, né? Uma tarjinha que é enrolada lá. O custo de produção daquilo é muito barato, né? Era aquela fita cassete de antigamente. Você tem fitas magnéticas ainda que são desse tamanhão assim, que armazenam terabytes, petabytes. As mídias óticas ali, um DVD, um Blu-ray, né, um disco que pega. Eu estou comprando uns HDs agora, disco rígido mesmo, para colocar num storage ali de 16 terabytes. Né? É um negocinho desse tamanho. Entendeu? Assim, o custo de produção é muito barato, de fato. Aí, quando você vai construir uma cache que vai ficar junto do processador, dentro do processador, o negócio é nano, né? Então é muito caro mesmo. O custo de produção de algo cada vez menor é mais caro do que produzir algo cada vez maior, digamos assim, tá? Não tem outra coisa não. Você vai construir um registrador, a gente fala, o registrador é AX, EDX, legal. Lá no processador, ele está dentro da CPU, lá perto da ala, é um negócio muito complicado de manipular, né? E não tem conserto, né? Se deu problema, joga fora. Né? Assim, o meu disco quebrou, eu vou lá, compro outro. O registrador quebrou, o que acontece no registrador? Não tem o que fazer, né? Parou de funcionar. O registrador sumiu, não tem mais o que fazer. Deu erro na cache, tem que jogar fora. Tem que trocar o teu processador como um todo, tá? Deu erro na memória RAM, joga fora, né? Eu estava vendo hoje um pente de memória RAM de 16 GB, 500, 600 reais. Um HD de, sei lá, 1 tera, é o mesmo valor, né? Então, assim, o, o desenvolvimento tecnológico criou essas memórias mais rápidas, né? Só que são mais caras. E aí, para o custo valer a pena, a capacidade de armazenamento diminui, né? E elas acabam sendo integradas. Então, assim, o que é volátil ali acaba sendo muito mais caro daquilo que não é volátil. E sem falar que cache registrador está agregado com o processador. Aí não tem o que fazer, né? Não tem para onde correr, vai ser caro. Estava vendo aqui que queimou o da minha filha, do PC que ela joga, um processador i5 lá, que é igual o que ela tem, é quase 2.000. Quase 2.000 não, 1.600. E já um i7, sétima geração. 11ª geração é 2.900. Aí tem cache de não sei quanto, e assim vai. Então, assim, quanto mais a capacidade de processar evolui, de armazenar evolui, mas o negócio está restrito a um espaço pequeno, a um processador, mais caro, mais caro esse negócio acaba ficando, tá? Tranquilos? Então vou continuar. Um ponto interessante é que depois que a gente entende um pouquinho melhor dessa ideia da hierarquia de memória, a gente começa a imaginar que a memória que um sistema de computação usa é uma memória física, né? Só que de fato não é. A gente usa num sistema de computação a memória física como o arcabouço final, né? A gente sempre traz, quanto a máquina tem? A máquina tem 16 GB de RAM. Eu tenho um SSD de 512, eu tenho um disco de 2 TB. Então a gente sempre fala a memória do nosso dispositivo como sendo a memória física. Mas para o sistema operacional, isso é chamado de espaço de memória.
né? Porque o sistema operacional, ele de fato ele não interage diretamente com a memória. Né? Ele interage com endereços de memória, né? Ele vai acessar espaços de memória. Por quê? Como a gente já viu, a nossa memória ela é finita. Então, o sistema operacional ele usa truques para expandir o nosso espaço de endereçamento. Né? Vocês já ouviram falar naquela técnica de swapping, eu acho, né? Que é você tirar a informação que está em memória e jogar para disco. E aí você consegue colocar novo conteúdo na memória. Então, assim, a memória, de forma geral, que um sistema operacional entende, é uma memória virtual, que ela é composta pelo espaço de memória física e pelo espaço de memória virtual, o espaço lógico, que engloba os nossos caras não voláteis aqui, memória flash, disco, fita magnética, tá? Então, isso tudo aqui é memória para um sistema de computação. Só que a primeira ponte da memória, a primeira parte da memória, desculpa, é a nossa memória física, né? Aquela memória que está ali como área de RAM do nosso dispositivo. E cada byte dessa memória RAM tem que ter um endereço para que o nosso computador e o nosso sistema de computação e o nosso SO consiga acessar. Então, toda essa região de memória RAM, essa quantidade de memória RAM, isso a gente conhece como espaço de memória física, tá? Que é mais ou menos isso aqui, ó, né? A gente imagina a memória como um vetor linear, digamos assim, e a minha memória física, ela está um pouco segmentada, se é a palavra que eu posso dizer, para que a gente consiga colocar nela aquilo que é relevante. O que está chamado aqui de memória baixa, né, memória inicial, dependendo dos autores aí, né, é uma parte onde tem mais uma ligação, eu digo, com hardware. Né, tem ali vetor de interrupções, que a gente já viu, para poder fazer as chamadas, dados da BIOS do dispositivo, pode ter um espaço disponível, né, tem um espaço destinado à memória de vídeo, tem um espaço ali para interagir com o hardware de vídeo, para interagir com o hardware da BIOS. Então, você tem um espaço inicial da memória física que é alocado para a máquina, para o hardware, digamos assim. E aí você vai ter o espaço onde vai ser alocado o teu sistema operacional, onde você vai poder fazer manipulações de I/O, onde vai ficar de fato o teu processo, a tua tarefa. Tá? Então a memória física ela está organizada assim. E aí esse acesso à memória física, né? Como é que eu sei onde é que eu vou encontrar a informação sobre memória RAM da minha placa de vídeo? Eu sei que começa aqui no endereço, na região de memória, na posição de memória de 140. Mas como é que eu acho isso? Eu acho isso porque se criou uma ideia de espaço de endereçamento. Né? Então, para eu acessar a memória, eu preciso conhecer o espaço de endereçamento. Para entender o espaço de endereçamento, a gente precisa relembrar, lá no começo do nosso conteúdo, que o nosso sistema de computação ele tem 3 barramentos. Né? Um barramento de dados, um barramento de endereços e um barramento de controle. Né? Então, somente quem manipula a memória é o nosso processador. E para conseguir manipular a memória, o nosso processador ele precisa conversar com ela e com outros elementos via barramento de dados, barramento de endereço e barramento de controle. O de controle eu acho que é o menos relevante aqui. O controle é mais para você pedir algum tipo de operação. Dados e endereço é que é importante, porque você recebe um endereço, precisa ir na memória com aquele endereço e daquele endereço retornar com dados. Né? O negócio vai funcionar assim. Então, para desenvolver esse espaço de endereçamento, né, para se criar esse endereçamento e criar um espaço de endereçamento, o cálculo, a ideia para isso envolve o barramento de endereços, né? Envolve de fato como é que o teu hardware ele está configurado ou como é que ele foi construído. Isso porque o nosso barramento de endereços ele não é infinito, ele tem uma certa quantidade de vias, né? De caminhos onde você pode pedir o endereço de alguma coisa, de um espaço na memória,
de algum conteúdo. Deixa eu só ingressar, deixar alguém ingressar aqui. Pronto. Tá? Então, vamos supor aqui que o nosso barramento de dados, né, ele tenha N vias. Deixa o N qualquer aí. Então, se ele tem N vias, ele vai gerar sempre 2 elevado a N endereços, né, onde eu vou ter de 0 até 2 elevado a N menos 1, como sendo os meus possíveis endereços que eu consigo gerar, tá? Então, eu preciso entender como é que o meu hardware está montado para poder fazer o meu endereçamento. Então, pegando aqui o nosso 8386, né, famoso Intel 386, lá dos anos 80, 90, acho que é 90, né, ele tinha 32 vias para fazer endereçamento. Então, dava para conseguir acessar 232 bytes. Então, a gente conseguia endereçar até 4 gigabytes. Né? Era o máximo de memória que eu conseguia ter, por exemplo, num 386. O problema era ter 4 GB, porque memória era algo muito caro. Então, o meu endereçamento ele ia de 0 até 231. Era o máximo que eu conseguia colocar. Já um Core i7, né, um Intel i7 agora, ele tem 48 vias para endereçamento. E aí, então, eu já consigo agora 482 bytes, né? Então, eu já consigo manipular com esse carinha 256 terabytes, né? Se eu tivesse memória física RAM para isso, né, o i7 ele consegue manipular 256 terabytes sem nenhum tipo de problema. Então, eu saí ali da década de, vamos colocar 90, de manipular 4 GB, que hoje qualquer celular tem, né, para hoje manipular 256 terabytes. Né? Lembrando que giga nos anos 90 era algo bem comum. Né? Você não via nada nessa coisa lá. Então, esse conjunto de endereços de memória que um processador consegue gerar, que ele consegue produzir, utilizando os barramentos de dados de endereços, é o que a gente vai conhecer como espaço de endereçamento. Tá bom? Continuando, né, eu tinha falado da memória física, né, aquilo que está disponível ali, mas de fato, o que o nosso SO entende é memória virtual. Isso porque a gente já percebeu que fazer a organização de memória física é complexo. Se pegar lá a pirâmide para ver, a gente vai ver que o negócio parece estar bem organizadinho, está estudado porque está na pirâmide, mas como é que você faz manipulação? Como é que você gera endereço para um lado ou para o outro? Então, para simplificar essa manipulação de endereços, né, todos os SOs modernos eles criaram a noção de memória virtual. Então, o SO ele não trabalha com memória física, né? Ele até sabe como encontrar, mas ele não trabalha com memória física, ele trabalha com memória virtual. A memória virtual ela tem 2 tipos de memória, né? 2 tipos de endereçamento. O endereço físico, o real, né? O endereço da RAM, digamos assim, aquilo que está armazenado, que tem acesso no computador, aquilo que o processador consegue acessar, e o endereçamento lógico, né? Que é virtual, né? Que é um endereço de memória que o SO consegue usar, consegue compartilhar com o processador e que é utilizado durante a execução. Né? Então, assim, é como se o processador ele conhecesse o endereço físico. Ele sabe onde é que está a posição de memória A, B, C, D. Legal. E já o endereço lógico é um endereço que acaba sendo maior, que o processador consegue entender, porque ele tem um hardware que vai ajudá-lo com isso, né? E que o SO consegue entender. E aí a minha memória ela para de ser memória RAM, de ser somente memória RAM, e ela engloba disco, memória flash, fita e assim vai. Então a minha memória ela pode sair, por exemplo, de 8 GB de memória RAM para 2 TB, né? Se ela englobar todo o disco, por exemplo. Tá? Então, o conceito de memória virtual veio resolver um problema de complexidade de acessar a memória física e um problema de espaço mesmo. Né? Não tem como armazenar tudo em memória física. Então, vamos utilizar memória não volátil, digamos assim, né? E aí aumentar o nosso espaço de endereçamento e tentar alcançar aquele objetivo que é ser ambicioso, né? Ter espaço infinito para atender os nossos processos. Então, o que acontece é, durante a execução de um programa, quando um programa vai virar tarefa, né?
O SO sabe como fazer e o processador, então, ele gera endereços lógicos, né, para que se acesse a memória física, tá? Então, você coloca o processo a tarefa em execução, com processo, com thread, com o que seja, são gerados endereços lógicos para acessar a memória, para acessar os diferentes conteúdos da memória, né, dados, instruções, o que for. E aí esses endereços eles são em algum momento traduzidos para endereços físicos que de fato fazem a ligação com a memória RAM, né? O SO está lá, está querendo colocar um cara em execução, gera um endereço lógico, bonitinho, negocia com o processador, mas quando essa informação tem que ser salva em memória ou retirada de memória, eu preciso converter esse lógico para físico, né? E quem faz esse processo é esse carinha aqui, ó, a MMU, a Memory Management Unit, né? É uma unidade, é um hardware específico, a função dele é gerenciamento de endereço, tradução de endereço, é o que esse cara faz, tá? Então é esse cara que recebe de fato o endereço lógico e converte ele para endereço físico, e aí diz, ó, me dá o conteúdo de memória aí, por favor, tá? É MMU que faz isso, é ela que é o hardware, o mecanismo responsável por fazer a tradução de endereço lógico e endereço físico. Feitosa, como é que esse negócio funciona? Funciona assim, né? Ó. Pensando que isso aqui é o nosso processador, né? Então aqui está o cerne dele, a MMU é um hardware que está junto do processador, dentro do processador. Tá? É um elemento, um componente que está junto com ele. E assim, o processador acessou a memória. Mentira. Quem acessa a memória é a MMU. Não é o processador bruto aqui que vai enxergar a memória. O único hardware dentro de um computador que interage com a memória física é a MMU. Né? Então, ó, os nossos barramentos de controle, de dados de endereçamento, né? Chega via barramento de endereço, um endereço lógico, né? O processador está ali trabalhando e recebeu via barramento de dados aqui um endereço lógico. Aí ele diz, olha, MMU, converte para mim, eu recebi aqui ó, esse ABCD. O que quer dizer esse ABCD? A MMU vai dizer assim, legal, vamos trabalhar, né? Então vamos lá, eu vou converter, depende da forma como a memória está organizada, a gente vai já entrar nesse detalhe ali, da forma como está organizada, ela vai, então vamos embora lá. Então eu vou pegar esse endereço aqui, eu vou realizar essa operação, pronto. O ABC representa o endereço AX12 na memória. E aí esse endereço físico, ele é então colocado no barramento de endereços e vai até a memória. Né? E aí deve ter o controle. Eu quero ler, eu quero escrever. Tá? Então, toda a operação que envolve a manipulação da memória, ela é feita pela MMU. Tá? É a MMU que vai fazer a tradução e que vai dar a operação. Salva isso, remove isso, altera isso. Tá? Todo esse processo de manipulação envolve a passagem pela MMU. Ele é o hardware que de fato conversa com a memória. O processador sabe que tem uma memória, mas ele não fala diretamente. Quem fala é o intermediário do processador, que é a MMU. Tá bom? Então, assim, é uma questão clássica em concursos, é perguntar a função da MMU, o que ela faz, tradução de endereço lógico para físico, isso é padrão. Já teve várias vezes aí no Postcomp, no ENAD, concursos públicos, sempre tem uma questão de SO falando sobre MMU, falando sobre memória virtual. Vamos nós. Né? O interessante é que, além dessa função de tradução, né, de poder aumentar a memória física, né, expandir a memória de fato, o uso de memória virtual também é interessante porque ele permite segurança. Né? Eu consigo, usando memória virtual, criar mecanismos de proteção de memória. Então, eu sei que a memória tem uma parte de endereços que são como é que eu vou dizer? Não vou dizer endereçados,
proprietários do núcleo e tem aqueles que são de processos, que são lá do espaço do usuário. Então, obviamente, eu tenho regras, eu tenho mecanismos, tenho protocolos, né, que onde a tradução de endereços lógicos feitos para o núcleo tem prioridade, pode ter níveis de segurança, controle de acesso, coisas que não vão acontecer para os processos que estão vindo da área do usuário, tá? Então, assim, as MUs mais sofisticadas, elas conseguem criar permissões de acesso. Então, assim, cada região de memória, ela tem uma permissão de acesso, né? Então, é como se tivesse um login e uma senha para dizer assim, essa região de memória é do processo A, ele é do núcleo, então está aqui o login e a senha dele para acessar. Essa região de memória aqui é de um usuário, não vou criar login e senha para esse cara, não. É uma área que está aqui o endereço, quem tiver o endereço consegue ler esse conteúdo ou consegue escrever esse conteúdo. Tá? Então, assim, você consegue gerar um pouco de segurança. Tá? Não é o foco principal da gerência de memória, o foco é disponibilizar endereços para que os processos possam, de fato, trabalhar. Eu tinha acabado de falar, né, que a MMU ela faz a tradução do endereço e aí ela vai encontrar aquele dado, aquilo que foi pedido na memória física. Então, como é que a memória ela vai ser organizada? Tem 3 tipos ou 3 ideias básicas de organização de memória virtual: a partição, o segmento e a página. Tá? E eu estou na ordem de uso aí. Né? A partição é algo antigo, pode ser utilizado num SO específico. A segmentação também. E hoje o que todo mundo usa é paginação. Paginação é o que há. A gente vai trabalhar um pouquinho, vai entender um pouquinho como é que cada um funciona, até porque acho que é bem interessante. Então, qual é a ideia dessa organização da memória virtual utilizando partição? Né? A gente pega a memória física e separa ela e organiza ela, quebra ela, digamos assim, em N partições. Essas partições elas podem ser iguais, né? Elas podem ser diferentes, né? Elas podem ter tamanhos fixos, e aí então eu posso ter todas com tamanho fixo, todas podem ser de tamanho variável, eu posso ter metade fixo, metade variável. Fica a cargo da forma como você quer implementar. E acaba sendo a forma mais simples de gerenciar a memória. Né? Então, eu pego a minha memória e particiono ela em N espaços. E aí, cada partição de memória vai ficar para um processo, para uma tarefa. Tá? Então, assim, um processo que está ocupando uma partição de tamanho T, X bytes aí, né, ele vai ter o seu endereçamento, né, até T. Então, ele vai estar do intervalo 0 até o endereço T-1. Pronto, acabou-se. É muito fácil acessar. Eu tenho um processo que ele está iniciando no X e acabando no Y. Então, ele vai de X até Y-1. Tá? O endereçamento acaba sendo muito fácil de resolver. Então, é mais ou menos essa a ideia da partição. Né? Eu tenho a memória física aqui, vista de novo como um vetor linear, acho que é a melhor forma de ver memória, de 0 até o que for, com espaço aqui para o núcleo do sistema operacional. Né? E o mecanismo de tradução o meu processo, ele tem uma partição alocada para ele. Então, se eu estou aqui no endereço, da posição 14.999, eu só preciso somar esse valor aqui ao início do meu processo na memória. Ele inicia na posição 41.000. Então, 41.000 mais 14.257 dá 55.257. Né? E a minha partição ela vai de 0 a tem 15 mil aqui, unidade de memória, vamos chamar assim, 15 mil bytes. Né? Já esse processo B aqui tem 10.000 e o processo A tem 11.000. Então, cada processo tem um espaço, corresponde a um espaço, uma partição na memória. Nesse caso aqui, a partição ela é variável, né? Cada processo tem tamanho diferente, tá? Acaba sendo bem fácil de gerenciar.
Tudo bem até aqui? Então, vou continuar. Então, como é que vai funcionar a tradução de endereços, né? A tradução de endereços lógicos aí para endereços físicos, usando memória virtual de partição, né? A gente tem a MMU, né? E ela vai fazer uso de 2 registradores para isso. Um de base, que diz onde é que começa a partição, é o endereço físico inicial do começo da minha partição, e um registrador L de limite, que vai dizer o tamanho da minha partição. Então, era o que estava aqui. Opa, desculpa, gente. O meu registrador base do processo C está na posição 0 e o meu limite 14.999. Né? Desculpa, esse aqui é o processo, estou falando besteira. O meu registrador base do processo C está na posição 41.000 e o meu limite 55.999. Tá? Então, eu consigo fazer a tradução somente com essas duas ideias aqui, começo e com o fim. Tá? Então, o algoritmo ele é bem simples, né? Para cada endereço lógico aqui, L, que o processador acaba gerando, eu preciso comparar esse valor com o limite, né? Se o valor do endereço lógico for menor que o meu limite, quer dizer que esse cara é meu, pertence, ele está na minha área de abrangência, né? Então, assim, eu vou lá e comparo. O endereço lógico criado, ele é menor que o meu limite? É. Então, se eu pegar agora o endereço é ótimo, né? Endereço lógico, e somar com o valor do meu registrador base, eu encontro o meu registrador físico, né? Se o meu endereço lógico for maior que o meu limite, tem algo errado. Eu estou querendo acessar uma posição de memória que não me pertence. Então, eu tenho que gerar uma interrupção para informar que aconteceu esse tipo de erro, né? Então, eu pego o meu endereço lógico, comparo se ele é menor que o meu limite. É menor que o meu limite, então eu somo com a base e chego na minha posição. Se eu estava procurando uma posição aqui, algo está errado, né? Tem algo bem estranho acontecendo aí. Então, pensando ou visualizando de forma mais bonitinha, o negócio funciona assim. Essa regiãozinha em azul aqui é a nossa MMU, né? Ela tem agora aqui dentro dela uma tabela de partições, né? Já que eu estou trabalhando com partições, eu tenho que ter uma tabela para indicar cada entrada, cada processo que eu estou gerenciando. Então, entrada 0, entrada 1, 2, 3 e assim vai, tá? Então, eu tenho aqui, essa tabela aqui, ó, desculpa, não falei, ó. Essa tabela é chamada de PTBR, é o Partition Table, tá? Então, eu tenho aqui uma tabela de partição que fica aqui junto com a minha MMU. Então, está aqui o meu processo, a minha tarefa que está ativa, vai de 0 a 14.099, e eu tenho esse endereço lógico que é o 14.257. Chegou esse endereço da minha MMU, aí ele vem aqui e verifica. Esse endereço aqui, né, esse endereço lógico, ele é menor que o meu limite? Qual é o meu limite? Ah, esse cara aqui, ele é o processo 2, ele é a partição 2. Ah, a partição 2 está aqui, ó. A partição 2 ela tem um limite de 15.000 e uma base de 41.000. Então, o limite é 15 e a base é 41. O meu endereço lógico é menor que o meu limite? 14.257 é menor que 15.000? É. Opa, se é, então eu vou então adicionar agora os 41.000 da base e isso aqui agora é o meu endereço físico, 55.257. Se fosse 16.257, 16.000 é menor que 15.000? Não, não é. Então tem algo errado. Aconteceu algo de estranho aí que fez com que eu tivesse acesso a um endereço de memória que não corresponde ao meu processo, tá? Então, assim que vai funcionar. Chegou um endereço lógico, descubro qual é a partição daquele endereço, né? Eu vou na minha PTBR, descubro qual é a partição, pego o limite, pego base, faço aquela verificação. Se tiver tudo ok, eu caio na posição de memória física correta, correspondente àquele endereço lógico que foi gerado. Se não, eu gero uma interrupção e digo que algo deu errado. Tá bom? Vamos lá. Por que esse negócio é útil e foi útil?
A maior vantagem de usar partições é porque é muito simples. Vocês viram que o cálculo é literalmente uma soma, né? É um condicional e uma soma. Então, eu uso dois registradores, né? O de base e o de limite, e a minha lógica é muito, mas muito, muito, muito simples. Aí, onde é que ela vai funcionar? Ela vai funcionar se eu tiver um hardware de baixo custo, né? Que tenha, por exemplo, um processador muito simples ou um único processador, tá? O problema é que essa estratégia de partição, ela gera o que a gente chama de fragmentação, tanto externa quanto interna, né? Você imagina o seguinte, vamos voltar ainda um pouquinho aqui para o começo. Você imagina aqui, aconteceu isso aqui, ó. Tem esse meu processador C que está alocado bem aqui. Vai chegar agora um processo, vamos supor que esse endereço aqui, ó, o base desse processo B aqui, seja 60.000. Então, aqui é 60.000, tá? Eu preciso alocar agora um processo que ele tem 6.500 de tamanho. Ele vai de 0 a 6.499. Né? Aqui eu estou indo de 56.000 a 60.000. Eu tenho 4.000 só de espaço. E eu quero alocar um cara que tem 6.000 de espaço. Então, eu não vou alocar aqui. Eu vou alocar nessa região aqui, tá? Vamos supor que chega agora um processo similar ao processo C, que vai de 0 a 15.000. Eu tenho o processo A alocado, o B alocado, o C alocado aqui. Eu acabei de alocar um D aqui e vai chegar um E. Eu não vou conseguir alocar porque eu não tenho mais espaço físico. Só que eu tenho um buraco aqui, eu tenho um buraco aqui, eu tenho um buraco aqui. Né? Eu criei uma fragmentação externa. Né? Eu deixei espaço sobrando e esse negócio não funcionou muito bem. Né? Eu tenho memória sobrando, mas a forma como eu consegui organizar os meus processos gerou buracos, fragmentos, chamados de externos, porque estão fora do processo, da região, da partição que foi alocada, desculpa, e eu não consegui trabalhar. Um outro caso é se eu tivesse partições fixas, né? Eu tenho uma partição fixa, vamos supor, de 15.000. Então, é 15.000, 15.000, 15.000, 15.000, 15.000. Aí, se eu for alocar esse cara que tem 15.000, show de bola, encaixou completamente. Se eu for alocar um cara que tem 11.000, vai sobrar 4.000. Se eu for alocar um de 10.000, sobrou 5. Se eu for alocar um de 1.000, vai sobrar 14. Né? Então, a partição fixa, ela gera a fragmentação interna, porque eu geralmente gero partições grandes, né? E aí eu vou colocando, vou encaixando lá processos e eu fico com um espaço sobrando dentro da partição que eu acabei gerando. Então, por isso que partição não é algo muito empregado hoje em dia, né? A fragmentação é um problema bem complicado. Então, lá nos anos 70, a IBM, no seu sistema operacional OS, ela fazia isso. Ela utilizava partições. Tá? Então, os SOs mais antigos, né, era monoprocessado, era lento, pouco espaço, para gerenciar de forma mais simples, usava o particionamento. Tá bom? Professor, Pode perguntar. mesmo se reparticionar, ele não vai conseguir ser utilizado? Então, aí o custo para fazer o reparticionamento é alto, né? Porque se a gente for olhar com calma, né, para quem já conhece o sistema operacional, para quem usa, isso é um problema de fragmentação. E aí qual é a solução? Fazer uma defragmentação, né? Então eu tenho que realocar todos os processos, né, para poder deixar um coladinho com o outro e aí gerar espaço. É custo, né? Eu vou ter que parar de processar para poder organizar a memória. Então, né, hoje em dia não é viável, né? Você não vai querer parar a tua memória, né, o teu processamento que você está fazendo para poder gerenciar a memória. Pessoal, todo mundo para aí que eu preciso organizar a memória. Vem cá, tu vem para cá, tu vai para lá, né? Não vai funcionar. Você vai perder um tempo para fazer isso, né? Você vai precisar de fato mover, né? Se lembra assim, para quem já fez desfragmentação de disco, o negócio é meio lógico, né? Você não está
literalmente copiando o conteúdo que está numa região do disco para outra região. Né? Geralmente não. Você está só mudando os indicadores, os ponteiros, né? Os cabeçalhos da informação, o endereçamento, digamos assim. Aqui na memória, não. Você precisa mover fisicamente todo o conteúdo. Né? Você precisa tirar de um lado e jogar para o outro, para poder ter espaço físico sobrando. Então eu preciso mover, né? Eu preciso mover todo o meu verdinho para cá, para perto do laranjinha, mover todo o meu azulzinho para perto do verdinho agora. Então eu tenho que parar todo mundo, tirar de memória, apagar não, tirar de memória e colocar de novo em memória. Não vale a pena. Né? O custo é alto demais. Não é viável. Valia, né, lá nos anos 60, 70, quando você tinha um hardware simplificado, você fazia poucas operações, ou eram operações, aí tudo bem, partição era legal, e quando você não conseguia alocar alguma coisa, não alocava. Tinha que esperar algum processo terminar para poder desalocar espaço, e aí você conseguia alocar um novo processo. Tá? Aí os caras evoluíram. Então, já que partição, seja ela fixa ou dinâmica, né, ou variável, não funciona, vamos trabalhar com um negócio melhor, vamos trabalhar com segmentos. Mas segmento é segmento. Segmento é uma partição, né? Vamos chamar assim. Só que agora, em vez de eu ter uma partição por processo, por tarefa, eu posso ter vários segmentos por processo, por tarefa. Tá? A ideia é, ainda tem uns secções aqui, é a mesma ideia. Só que agora eu consigo mapear partes do meu processo, né? Eu consigo colocar as variáveis do meu processo numa região de memória, um segmento. Eu consigo colocar instruções do meu processo numa outra região de memória, outro segmento. Então, eu consigo agora colocar bibliotecas, separar vetores, matrizes, eu consigo separar todo o conteúdo do meu processo em partições, em segmentos aleatórios. Eu não preciso ter uma partição única agora, eu posso ter um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço acolá, e eu consigo linká-los ali. Então, meu espaço de endereçamento agora, ele já não é mais tão linear, digamos assim, né? Não é mais um vetorzinho onde eu ponho todo mundo. Eu posso ter um pedaço aqui no começo, um pedaço aqui no final, e esse pedaço aponta para um cara aqui no meio. Então, eu não tenho mais uma sequência lógica linear, digamos assim, de endereçamento. Porque agora eu tenho N partições, N segmentos, na realidade, tamanhos distintos, armazenando diferentes conteúdos. Então, essa foi a ideia da segmentação. Que é mais ou menos isso aqui, ó. Alguém ia falar? Desculpa. Seria a mesma ideia de HIP? Estrutura de dados? O HIP é uma ideia de segmentação, mas o HIP está mais ligado com memória como um todo. Né? O HIP não é. Cada processo tem na realidade uma região de HIP, né? Vamos chamar assim, tá? Mas o HIP não é a ideia da segmentação. O HIP é uma região de memória onde você vai armazenar certas partes do teu processo, do teu programa, da tua tarefa, digamos assim, tá? Olha como é que fica visualmente a ideia da segmentação. O meu processo agora ele não é mais aquela caixona como estava no anterior, né? Que é de 0 a 14.999, é de 0 a 999, de 0 a 10, não tem. Eu tenho um processo, eu não sei qual é o tamanho dele aqui de fora, e ele tem segmentos. Eu tenho um pedaço aqui, um outro pedaço aqui, um outro pedaço aqui. Esse cara aqui pode ter o dado, mas a minha matriz. Aqui pode ter alguns comandos. Aqui pode ter operações, não sei. E aí, esse cara é alocado onde tem espaço. Então, eu consegui alocar a minha parte 0 do processo A aqui. Eu consegui alocar o segmento 1 aqui e o segmento 2 aqui. A mesma coisa vale para o B. O B tem um segmento vermelho, que eu consegui alocar aqui, um segmento em azul, que eu consegui alocar aqui, um segmento em verde, que eu aloquei aqui, e um em laranja mais escuro, que eu aloquei aqui. E agora, o meu endereço está aqui. Ó. O meu endereço lógico ele é 3.6.940. Esse para aqui. O que é esse 3 aqui? O número do meu segmento. Então, eu tenho um segmento e o endereço lógico. É assim, e o endereço, né, digamos assim, é assim agora que eu monto o meu endereço lógico. Antes eu não tinha segmento porque era tudo junto. Então, eu só precisava do endereço lógico.
Na segmentação, eu tenho que saber qual é o meu segmento. Então, eu tenho um segmento aqui, né, segmento 3, e o endereço que eu estou querendo acessar é o 6.914. E aí, na tradução, né, eu cheguei no endereço físico 38.914. Né? Como é que isso aconteceu? A gente já vai entender. Né? Então, na ideia de segmentos, o que eu tenho agora para fazer, para encontrar, para gerar o endereçamento, eu tenho um par, onde eu tenho o segmento, o número do segmento, né, o número do segmento mesmo, e o offset, que nada mais é do que o meu antigo endereço lógico. Né, o offset que é a posição que eu estou querendo dentro daquele segmento. Tá? Então, a tradução vai sempre funcionar assim. Eu preciso saber qual é o segmento e qual é o meu offset. Aí a tradução ela é literalmente igual à da partição. Né? Eu recebo esse par, segmento offset, verifico base e limite também na minha tabela de segmentos. Antes eu tinha uma PTBR, agora eu tenho uma STBR, né? Um Segment Table Based Register. Então agora eu sei qual é a minha base e qual é o meu limite. Então eu tenho agora duas tabelinhas ali que geralmente ficam na memória RAM, acessíveis pela MMU, e eu consigo fazer a tradução. Pegando na figurinha, é mais ou menos isso aqui. Está aqui o meu processo ativo, segmento 0, segmento 1, segmento 2, 3 e o 4. Está aqui a minha MMU e está aqui esses caras aqui alocados na memória. Então a minha MMU tem uma STBR. Aqui está juntinho para ser mais fácil, tá? São duas separadas. Tenho aqui limite de um lado e base do outro. Então chegou aqui o meu endereço lógico 3, 2.6.914. Então a primeira parte é o segmento 3. Opa, tá aqui, ó. Segmento 3 ele tem limite de 7.500, né? E ele começa no 32.000. E o endereço que eu estou procurando aqui é o 6.914. E aí, vamos perguntar, o offset, ele é menor que o limite? 614 é menor que 7.500? É. Então, vamos somar a ele a base, e aí eu tenho, então, 38.914, que é o meu endereço físico. Tá? É bem simples também, bem tranquilo. A ideia foi agora evitar os problemas de fragmentação. Né? Agora eu não tenho assim, ocorre fragmentação? Ocorre, mas agora é bem menor, né? Em menor quantidade do que numa partição. Eu consigo alocar todo mundo que eu quiser. Né? Nos menores espaços possíveis eu consigo fazer a minha alocação. Né? Pode ser que eu diga assim, ó, eu tenho sobrando agora 2 espaços de 1K. Aí eu queria alocar 1K e meio, então eu consigo alocar 1K num espaço e meio K no outro espaço, ainda sobra meio K. Né? Ainda fica lá liberado para que outro processo consiga, se quiser, fazer uso daquele meio K também, por exemplo. Tá? Então acaba sendo bem legal, bem interessante. Essa implementação da tabela de segmentos, né, ela vai variar, da tradução, ela varia de acordo com o hardware, tá? Aí, assim, a forma que o negócio vai operar depende um pouquinho do hardware. Se eu tiver um número de segmentos pequenos, né, a minha tabela de segmentos, lá, a de base de limite, ela pode ficar no registrador. Né? Se eu tiver poucos segmentos por processo, eu não preciso colocar esse negócio em memória RAM. Né? É muito tranquilo fazer isso. Poucos processos e poucos segmentos por processo, eu coloco em registrador. Né? E aí, tá lá, um pouco espaço, 64K, sei lá, 4K deve ser o limite, vamos lá. Então, se eu conseguir colocar isso em 4K, beleza, show de bola. Se não, se eu tiver muitos processos e muitos segmentos, esse negócio vai parar em RAM. Não tem o que fazer. Né? O espaço, ele precisa crescer. De novo, usando como exemplo lá o nosso bom e velho 386, década de 90, espero eu não estar falando besteira. Se não for 90 é 80, pior ainda. O 386, ele tinha lá, ele usava sempre duas tabelas na RAM. Né? Uma que definia o localizador, né? O descritor da tabela local, que definia os segmentos locais, né? Os segmentos de cada processo, e ele tinha o GDT, o Global Descriptor Table, que descrevia os segmentos globais que poderiam ser compartilhados entre processos. Então ele tinha
uma tabela para segmentos que só pertenciam a um único processo e tinha uma tabela para segmentos que poderiam ser compartilhados entre processos. Né? Lembra da ideia de memória compartilhada lá para comunicação de processos? Então, o 386 ele tinha uma tabela de segmentos só para isso. Né? Então, também é uma ideia interessante. E cada tabela dessa ela comportava, no máximo, 8.192 segmentos. Era o limite máximo que dava para ter de segmentos abertos. Então, toda a troca de contexto, a gente precisava salvar tudo aquilo que estava lá nos segmentos, né? Tirar aquele negócio de memória, salvar em algum canto e depois fazer todo o processo inverso. Tá? Funcionava muito bem, por exemplo, nas máquinas que utilizavam a ideia de 386. O problema de trabalhar com segmentos é que toda vez que eu precisava acessar a tabela de segmentos, eu não fazia um acesso, né? Eu tinha que fazer vários acessos. Um acesso à tabela de... a tabela de base, um acesso à tabela de limite, e aí depois o acesso de fato ao endereço. Então, de vez em quando, você tinha acesso 3 vezes mais lentos do que um trabalho que usava partição, onde eu poderia, dependendo do caso também, ter a minha partição junto com a MMU. Né? Então, assim, não ficou... Era legal, funcionava muito bem, mas deixava mais lento todo o processo. Né? Para cada endereço, eu precisava chegar numa tabela, chegar na outra tabela, buscar, ler os valores, e aí fazer as comparações, e aí gerar o endereço físico, e aí chegar de novo na memória. Então, eram 3 etapas. Né? Acabava sendo mais lento. Né? Então, para tentar melhorar esse problema de lentidão, da quantidade de acessos, né, alguns processadores começaram a criar registradores só para trabalhar com os segmentos. Né? Então, se tinha lá os segmentos mais usados, eles ficavam em registradores onde você conseguia fazer armazenamento de base e de limite. E é o que nós temos até hoje. Tá? Tem registradores de segmento nos nossos microprocessadores aí. Essa ideia de segmentos ela funcionou muito bem nas ideias da Intel e da AMD. Então, todo mundo que era 32 bits tinha memória virtual baseada em segmentos. Tá? Ele funcionou com esse padrão dos anos 70 até os anos 80. E aí, quando subiu para a casa dos 64, esse negócio não era mais eficiente, aí se trabalhou com a ideia de paginação. Senhores, vamos lá. Vocês querem parar aqui ou querem continuar? Por que eu pergunto isso? Porque daria para continuar com paginação, que segue o mesmo padrão, tem uma ideia do que é paginação, tem a forma como o negócio está organizado. O problema é que a paginação ela vai puxando conteúdos. Né? Eu tenho agora aqui é a parte inicial, aí eu tenho a tabela de páginas, né? Que já é uma outra, gerou um problema. Né? A tabela de páginas era a forma como o negócio era calculado. Aí, tudo bem, funcionou. Aí, deu problema. Sim, gerou um problema. Aí, depois que gerou esse problema, vamos resolver esse problema usando tabelas multiníveis. Aí, a tabela multinível resolveu um problema, ela também deu um outro problema. Aí, chegou na questão de cache de tabela de página. Então, assim, a paginação, a ideia de utilizar a memória virtual com páginas, ela veio para resolver um problema, funcionou, mas a sua implementação gerou um problema, que aí se resolveu, que gerou um outro problema, que foi resolvido. Entendeu? Então, assim, me parece mais interessante explicar de uma vez só. Né? Eu vou começar aqui memória virtual por página, e aí vou até o final. Né? Porque senão eu acho que não seria, não vou dizer que é chato, seria cansativo eu falar até o final. Vocês que sabem, eu posso começar aqui, a gente vai até acabar. A gente vai acabar perto das 6 e vocês vão ficar cansados. O que vocês querem? Digam para mim aí. Para ou continua? Bem, gostei do bem, Odalício. Para. Você logo já como diria o John, pronto. Ó, porque tá mais ou menos assim, ó.
tirando esse slide aqui de hoje, ele é o grande slide. Depois, para a semana que vem, por exemplo, ficariam os algoritmos de paginação. Porque é assim, ó, tem a ideia de memória, se criou partição, não funciona, não é aplicado mais hoje. Se criou segmentação, não é aplicado mais hoje. O negócio é paginação. Então, paginação é o que existe de fato, né? É aquilo que é empregado nos SOs modernos e é o que funciona no hardware moderno. Beleza. Então, isso é uma questão, está resolvido. A gente mata isso. Aí surge um problema, surge o resto do conteúdo, que é como é que a gente resolve agora essa questão de preencher a memória e percorrer a memória que está usando paginação para encontrar o nosso conteúdo. A gente está vendo aqui o endereçamento. Como é que se calcula o endereço para chegar na memória? Mas tem, de fato, todo um processo para colocar um conteúdo em memória e para tirar o conteúdo em memória, que é o assunto do próximo capítulo, que é a parte, de fato, de paginação. E aí, lá em paginação, tem algoritmos que fazem a paginação, que vocês vão ver que eles são idênticos ou quase idênticos aos usados para escalonamento. Tem um algoritmo de FIFO, tem um algoritmo de fila circular. Então, tem algoritmos que fazem a implementação da gestão da memória. Porque uma coisa é assim, ó, liguei a minha máquina, beleza. O SO é colocado em memória, tá. O SO está funcionando. E aí eu começo a instanciar os meus programas, as minhas tarefas. Né? Então, tem que colocar a tarefa em memória. Aí, de novo, a memória tem um espaço finito. Se eu começo a colocar muita coisa em memória e chegar num ponto que a memória encheu, o que eu faço? Né? Então, vamos supor assim, eu tenho uma memória que cabe 4.000 processos e eu tenho que colocar em execução 32.000, 8 vezes mais. Aí, como é que eu coloco em execução? Qual é a resposta? Eu tenho que tirar quem está em memória para colocar outros em memória e fico nessa brincadeira, né? Coloco em memória, executo um pouquinho, tiro de memória, coloco. A pergunta é, quem é que eu tiro da memória? Qual é o critério? E é igual ao escalonamento. Não, o quantum não funciona, né? Não tem quantum, porque o quantum aqui, ele vai ajudar na preempção, mas aqui eu estou pensando na memória, né? Vamos imaginar assim, eu estou gerando a fila de prontos aqui, né? Eu não estou pensando na memória de quem já está na fila ou está executando, né? Eu estou querendo colocar o cara em memória para poder ele ficar na fila de pronto, né? É aquela transição de novo para pronto. Então, tem todo essa questão, assim, memória encheu, e aí, quem eu faço? Quem eu tiro? Eu tiro o primeiro cara que chegou na memória, que é o FIFO, né? O primeiro que entra, o primeiro que sai. Eu tiro o cara mais velho? Eu tiro o cara mais novo? Eu tiro o cara que foi menos acessado? Eu tiro o mais acessado? Então, tem N ideias, algoritmos, para fazer esse esquema de paginação, digamos assim. Tá? Então, a gente fica assim, da quarta-feira, mata página virtual, todo o conteúdo dela, que é a ideia da paginação, da tabela multinível, do cache e do cálculo, né? E aí, na semana que vem, a gente mata essa parte todinha. São 2 semanas de memória. Não tem, desculpa, semana que vem é carnaval, né? São de folga. Depois do carnaval, a gente volta e aí mata essa parte da memória também. Tá bom, gente? Então, pronto. Então eu vou encerrar aqui a gravação. Vocês têm aí dúvidas, questionamentos?